No Evangelho de Marcos, que nós já passamos na leitura nessa noite, mas nós vamos voltar a ler no capítulo 13, no versículo 33, que nos traz a exortação para esse primeiro domingo do Advento, nos lembrando do que o Senhor Jesus diz no texto a partir do versículo de número 33 do capítulo 13 do Evangelho de Marcos. E a palavra é esta: estai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. É como se um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação. E ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Jesus está em Jerusalém, sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo e conversando com os seus apóstolos, os amigos, uma conversa confidencial, uma conversa íntima, uma conversa entre pessoas, não é, que trabalham juntas, que andam juntas, que comem juntas, que fazem um trabalho em conjunto. Aqui está Pedro, Tiago, João, André, Jesus com esses 4 homens estão a conversar. Não tem uma conversa definida, no sentido de Jesus não está dando uma aula, nem ministrando um curso, nem... Enfim, é uma conversa assim, uma conversa que se dá entre pessoas que estão juntas. Os discípulos têm uma preocupação natural. A preocupação deles querem saber sobre o tempo do fim, querem saber quando será o cumprimento de todas as coisas. Há uma preocupação muito grande com as pessoas no que diz respeito ao futuro, à escatologia, ao amanhã, a como vai ou como acontecerão as coisas ao nosso redor, como será o ano que vai chegar, como será o ano novo, 2018, a gente fica assim com essas preocupações. Talvez seja por isso que a classe de estudos avançados me pediu para a gente começar o ano estudando escatologia. A classe está como esses discípulos de Jesus aqui. Como é que vai ser? Como é que é esse futuro? Nós queremos estudar escatologia, queremos saber do amanhã. Essa pergunta é antiga. Essa preocupação está sempre na mente, no coração das pessoas. Nós queremos saber do amanhã. Mas Deus sabe do nosso amanhã, Deus sabe do nosso futuro. Na verdade, uma das belezas da vida que a gente não sabe é essa imprevisibilidade, mas nas mãos de Deus. Quando Deus controla e quando Ele governa, Ele dirige a nossa vida, é como nós cristãos dizemos assim: deixa vir, deixa acontecer. Deixa acontecer porque Deus, Ele quer o melhor para os seus filhos. Ele quer o melhor para nós. Todas as coisas cooperam para o bem. Cremos nisso? Amém, se cremos nisso. Porque assim é que é. Deus quer o melhor para cada um de nós. A preocupação dos discípulos é a preocupação da igreja. É a preocupação dos crentes. Jesus está aqui conversando com eles, não está querendo falar disso. Não está falando desse futuro. Jesus tem outra preocupação. E qual é essa preocupação revelada nesse texto? A preocupação é: como viverão
seus seguidores, como viverá a igreja, quando ele já não mais estiver com eles, quando Jesus já não estiver entre os seus discípulos, quando aquele tempo que ele estava vivendo passar, como essa gente vai viver, como os crentes viverão a sua fé. Essa era a preocupação de Jesus, e uma preocupação que nós dizemos assim, muito legítima. Não era à toa que Jesus tinha essa preocupação. Como os crentes vão ser crentes, como a igreja vai ser igreja, como nós vamos vivenciar essa nossa fé, como nós vamos ser cristãos no cotidiano, no dia a dia. Só para dar um exemplo, imagina Jesus vindo hoje, Rio de Janeiro ou Brasília, cadê o povo crente, evangelho, sei lá, cristão? É isso que está aí, senhores. Que tragédia, que mau testemunho. Não era bem isso. Por isso, ele mostra a sua inquietude, a sua preocupação. Olha, vocês precisam viver despertos. Quando é que vai acontecer, Senhor? Vocês precisam viver despertos. Deixa de lado aquela linguagem aterradora dos visionários apocalípticos, que, inclusive, esse tempo que a gente está vivendo, dezembro, virada de ano, virada de mudança de tempo, é uma época propícia para os visionários, para os apocalípticos, para aqueles que dizem prever o futuro. Esse tempo é um tempo propício para isso. Mas Jesus, querendo tirar eles dessa preocupação, conta a eles aqui uma pequena parábola, que quase passou despercebida, essa parábola dos cristãos. Um senhor fez uma viagem e deixou a sua casa, diz o texto, mas antes de ausentar-se, antes de ir nessa viagem, de sair, ele então vai confiar a cada um daquela casa, a cada um daquelas pessoas que estão ali, ele vai confiar a cada um a sua tarefa. Deixa uma missão, deixa um trabalho. E aí então, ao despedir-se, vai insistir novamente nessa sua preocupação. Olha, vocês vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar aqui. Então façam o seu trabalho, para que quando ele chegar, não encontre ninguém a dormir, não encontre ninguém dormindo. Ou seja, esse relato sugere que os discípulos de Jesus, a igreja de Jesus, os seguidores de Jesus, eles formarão uma família, eles haveriam de formar uma família. E por que uma família? Eles estão dentro de uma casa. Não deixou eles num estádio, não deixou numa casa. A minha casa será chamada casa de oração. Jesus prepara uma casa para os seus. Ou seja, porque ali está abrigado uma família, a família de Deus, o povo de Deus, os seguidores de Deus. Então ele diz, olha, vocês vão ficar aí, nesse lugar, que nós chamamos de igreja, ou que nós podemos chamar de casa de Deus, né? Nela todos são servidores. Não há senhores nessa casa. Todos são servidores. Todos viverão ali, praticando o seu trabalho, fazendo a sua atividade, aquela atividade que o Senhor Jesus, ou o dono daquela casa, delegou para que cada um faça. E qual é a escatologia? Esperando quando esse Senhor há de voltar, que nós não sabemos quando é, e de fato não interessa saber quando é. O que basta é que nós estejamos preparados para essa vinda, esperando o Senhor voltar. Na casa de Jesus,
o texto está nos dizendo assim: ninguém deve permanecer passivo. Não é dessa maneira que ele diz, espere. Ninguém deve se sentir excluído, mas também ninguém deve se colocar como se não tivesse responsabilidade alguma. Por quê? Porque todos têm responsabilidade nessa casa de Deus. Por quê? Todos são necessários. Não há ninguém descartável. Há trabalho para todo mundo dentro dessa casa. Ele, antes de sair, delegou os trabalhos, delegou a missão, e essa missão foi confiada por ele. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, ele vai dizer lá no capítulo 4, que ele deixou uns para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, outros para outras funções, a fim de que todos estejam plenamente preparados para o exercício, para o bom exercício da edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é edificada por meio desse trabalho, dessa realização que é feita por cada um. Então todos são necessários, todos têm uma missão, todos são chamados a contribuir com o seu dom, com o seu talento. Os anos irão passando, mas Jesus pergunta assim: será que vai se manter entre eles esse mesmo Espírito? Esse Espírito que Jesus Cristo ensinou, da atividade, do trabalho, de se colocar à disposição. Será que eles vão continuar recordando o estilo de Jesus Cristo, do serviço para o próximo, do serviço para os necessitados, olhando para os desamparados, fazendo aquilo que compete a cada um fazer? Será que eles vão manter sempre esse espírito, a igreja de Jesus, ao longo dos séculos, ao longo dos anos? Essa era uma preocupação que Jesus tinha. Daí ele orar por nós, orar pela igreja, orar na oração sacerdotal lá de João 17, Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Jesus orou pela igreja, Jesus orou pela unidade da igreja, Jesus orou pela comunhão da igreja, Jesus orou pela alegria da igreja. E sabe por que ele orou? Porque isso não é automático. Não tem nada automático. Isso é uma busca, isso é uma entrega, isso é oração. Por isso Jesus insiste num pequeno trecho como esse, ele insiste 3 vezes, dizendo assim: olha, fiquem despertos, vivam acordados, vivam despertos. Não é uma recomendação para os 4 que estão ali conversando com ele. É uma recomendação que ele diz assim, para todos. Versículo 37, o que eu digo a vocês, eu estou dizendo para toda a igreja. Eu estou dizendo para todos. Essa vigilância é necessária. Então o traço principal, o traço mais generalizado dos cristãos que não abandonaram a igreja, que estão na igreja, infelizmente, depois de tanto tempo, depois dessas palavras de Jesus, dessa exortação do Senhor, se a gente olhar hoje a maneira como a igreja, essa família de Deus, está sendo família de Deus, em parte é dizer assim, há uma passividade. A igreja passiva. Durante séculos os fiéis foram orientados assim, a submissão e a obediência. E aí na casa de Deus hoje, uma pequena minoria se sente responsável por dizer assim, nós temos que fazer alguma coisa. Uma pequena minoria. Os pastores sabem disso, os líderes sabem disso. Aqueles que dirigem comunidades, sejam presbíteros, sejam diáconos, sabem disso. Evangelistas, missionários, sabem disso. A dificuldade, num tempo como esse que nós estamos passando, dezembro, virada de ano, a responsabilidade de assumir funções,
E aí você olha a igreja macro e vê aquela igreja micro, um grupo, e aí você diz assim, qual a disposição das pessoas para essa vigilância, mas essa atividade é mínima. Poucos são aqueles que se colocam assim e dizem assim, pode contar comigo, Deus me deu um talento, um dom, eu tenho um dom que Deus me deu, um talento, e você tem mesmo, porque todos nós temos. O Espírito Santo nos habilita para uma missão. O Espírito Santo nos habilita para um trabalho. Todos aqueles que abraçam a fé em Jesus Cristo, eles recebem a salvação, mas recebem um talento também. Jesus não nos deixa sem nada, o Senhor não nos deixa sem nada, Ele nos dá um talento. Mas aí às vezes a gente acaba querendo enterrar aquele nosso talento. E aí vem a necessidade que a igreja precisa se movimentar, a igreja precisa crescer, a igreja precisa trabalhar, a igreja precisa atingir as pessoas, a igreja precisa ser relevante no seu contexto, no seu bairro, na sociedade. A igreja precisa fazer as coisas, precisa fazer missão, precisa fazer ação social. E aí ele diz, e aí, posso contar com você? E a pessoa, apesar do evangelho, apesar da palavra de Jesus, mas não. Não por quê? Porque eu resolvi que o ano que vem eu vou descansar. 2018 eu vou descansar. Eu quero descansar nesse ano. Já descansou 2017. E 2016 também. E 2015. Mas vou continuar descansando. Que igreja é essa, irmãos? Que igreja? É sobre isso que o Evangelho está falando. É sobre isso que Jesus está falando aqui. Olha, o homem saiu, deixou a casa, e a cada um, versículo 34, a cada um disse qual era a sua obrigação. O que significa isso? A cada um disse a sua obrigação. Você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso, você lá faz isso, e você lá, você faz aquilo outro. A obrigação, cada um, é isso. E quem ficou de fora? Segundo o Evangelho. Quem ficou de fora? Tenham coragem de dizer. Ninguém. Ninguém ficou de fora. Vamos dizer isso? Ninguém ficou de fora. É isso que significa o versículo 34? É. Ninguém ficou de fora. Ele deu uma obrigação a cada um. Ninguém ficou de fora. E ainda disse ao porteiro, olha, porteiro, vigia, hein? Vigia. Você que está aí como porteiro, vigia. E o pessoal da casa, cada um na sua obrigação, cada um no seu mistério, cada um na sua tarefa, cada um no seu dom. Os dons são de Deus. Deus, o Espírito Santo concede os dons. Esses dons são a capacidade para fazer as coisas. Essa capacidade não é nossa. Às vezes a gente diz assim, eu não consigo fazer, mas se Deus te chama e Ele te dá uma obrigação e um talento, Ele dá a condição de você executar aquele talento. Aqueles discípulos lá de Jerusalém eram pescadores, eram homens simples, eram gente do mar, e aí quando eles começaram a falar, quando eles começaram a pregar o Evangelho, aquela gente lá do Sinédrio, aquela gente importante, disse assim, esses camaradas estiveram com Jesus. Olha o jeito que eles falam. Olha a maneira como essa gente está falando. Eles nem sabiam falar. Nem sabiam dizer nada. Então Marcos está dizendo assim, Jesus está dizendo através de Marcos, ninguém ficou de fora. A obrigação é de todos.
A responsabilidade é de todos. Então, o texto apresenta duas coisas, duas mensagens. A primeira é uma advertência. E aqui nós encontramos essa advertência. Essa advertência, ela reside no fato da necessidade de uma vigilância constante para que não percamos a hora do filho. Então, para que a gente não perca, a gente se manter ocupado, trabalhando, cumprindo com a nossa missão, cumprindo com as nossas tarefas, com o nosso trabalho. Deus me deu um dom, Deus deu um talento, eu estou executando esse talento, eu estou vivendo, eu estou passando o tempo, estou passando os anos, eu estou trabalhando. E quando a gente trabalha, irmãos, quando a gente atua na igreja, quando a gente atua na vida, a gente nem tem tempo de ficar pensando em muita bobagem, porque a nossa cabeça está ocupada. Nós estamos em atividade. Quando a gente trabalha na igreja, não tem tempo de ficar pensando em bobagens, em coisas que se fica falando, porque nós estamos concentrados naquele trabalho, nós estamos concentrados naquilo que temos que fazer, e é muita coisa que a gente tem que fazer. É muito trabalho. Igreja é muito trabalho. Ah, mas eu não estou fazendo nada. Tem alguma coisa errada. Pense nisso. Você e Deus. Pense nisso com seriedade. Em um mundo cheio de desesperança, de falta de ânimo por parte de tanta gente, o texto nos convida, como discípulo de Jesus Cristo, a uma atitude positiva que nos leve ao engajamento, ao comprometimento com a obra de Deus, com o reino de Deus, em prol da construção desse reino. Nós precisamos fazer alguma coisa. Há um cântico de Salmos que diz assim: vamos nós trabalhar. Nunca mais a gente cantou isso, foi, Márcio? Vamos nós trabalhar. Acho que é o 440. Somos servos de Deus. Vamos trabalhar. Essa é a advertência que está aqui. Ou seja, nós estamos sendo desafiados para que nós estejamos sempre vigilantes, para não sermos cooptados por essa sociedade perversa, opressora, consumista, que só pensa no consumo, que se baseia em valores contrários aos valores do reino de Deus. Nós estamos em dezembro, e aí está tudo iluminado, tá luzes daqui e dali. Você vê falar de Papai Noel, você não vê falar de Jesus, sendo que o aniversariante é ele. Os plim-plims da vida não falam de Jesus. É uma sociedade perversa, uma sociedade ruim, inimiga de Deus, inimiga das coisas de Deus. Quando Jesus diz vigiai, é dizer assim: preste atenção, gente, não seja levado nessas ondas, não seja enganado. Estão passando uma mensagem contrária, estão passando uma mensagem mentirosa, e você não está percebendo, e nós não estamos percebendo. Acorda! É assim. Porque essas pessoas não querem saber de Deus, não querem saber dos valores do reino, da importância do reino. As palavras de Jesus são palavras que têm um valor permanente. Tudo passará, disse Jesus, mas as minhas palavras não passarão. São palavras de vida, são palavras eternas, são palavras que serviram para os discípulos lá no século I, são palavras que serviram durante a igreja na patrística, são palavras que serviram para a igreja na Idade Média, são palavras que serviram para a igreja na Reforma, são palavras que servem para nós hoje e vai permanecer para sempre. E as palavras de Jesus são palavras que não passam, o seu valor é um valor eterno. Não é essa palavra que o mundo privilegia, nem essa palavra que o mundo quer, mas é a palavra que as pessoas precisam. E nós somos a igreja de Deus, nós somos o povo de Deus, somos essa casa de Deus, somos aqueles que receberam essa obrigação do Senhor de dizer assim: vai, leva essa palavra avante,
Faça a sua parte, cumpra o seu ministério. Porque Jesus disse: o céu e a terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Então essa palavra, entregue essas palavras. Então o dono dessa casa, tal como ele, nós devemos ser precavidos, conscientes do nosso papel, para que nós não sejamos surpreendidos pelo ladrão. Assim devemos permanecer cada um de nós. O Senhor nos exorta a essa atitude de expectativa positiva, consciente, madura, vigilante. Numa espera, mas numa espera caracterizada pela alegria. O povo de Deus deve ser um povo alegre. E alegre por quê? Nós temos a Jesus Cristo, não vamos ser tristes. Nós temos a Jesus. Então, uma expectativa alegre. A igreja do primeiro século se reunia e falava assim: Maranata, vem Jesus. A igreja deve continuar dizendo isso. Nós estamos aqui reunidos, trabalhando, fazendo as nossas atividades, mas podemos de vez em quando dizer: Maranata, Senhor Jesus, pode vir, eu estou aqui, estou acordado, estou desperto, estou pronto. Eu estou aqui com a minha fraqueza, com a minha fragilidade, mas eu estou tentando fazer alguma coisa. Eu estou tentando servir ao meu Senhor. Eu sei que a minha salvação é pela graça, como nós cantamos nesses cânticos aqui hoje. A graça de Deus. Nossa salvação é pela graça. E pela graça nós vamos caminhando, e pela graça nós vamos andando, e pela graça nós vamos seguindo, e pela graça nós vamos à frente, porque é Jesus que vai nos levando, é Ele que vai nos abençoando. Vamos ser gratos a Ele por isso. Vamos agradecer a Deus por isso. O que importa, diante dessa mensagem do Evangelho, que se renova a cada dia essa palavra se renova, é preciso manter acesa a chama da esperança de um mundo melhor, de um mundo de Deus. Então essa palavra não é uma advertência apenas para os incrédulos, é uma palavra que é uma advertência para todos nós, para aqueles que têm um padrão cristão de existência e, no entanto, estão distanciados dos desafios do Evangelho. Não estão buscando refúgio na igreja, no corpo de Cristo, e se preparando para encontrar-se com o Senhor. Então a primeira mensagem desse texto é uma advertência, e a segunda é uma palavra de esperança. A esperança nasce exatamente desse fato de que a vitória de Deus é garantida para esse povo que está nessa casa, para esse povo que está nessa igreja. E isso é uma palavra, é um elemento fundamental nessa linguagem de espera, de expectação. Esta é uma fórmula que fica guardada na memória ao ler esse texto bíblico aqui no versículo 33. Estai, pois, de sobreaviso, porque vocês não sabem quando será o tempo. Então, estar atento em combinação com a oração. Estar atentos, vigiando, orando. Esta é a mensagem principal. E o jeito de Marcos falar aqui é um jeito de dizer profecia em tempo de perseguição e de perigo. O contexto desse texto aqui, na época que ele foi escrito, reflete um período muito conturbado daquele primeiro século, que era o templo que, um pouco antes da destruição do templo de Jerusalém pelos romanos, e a subsequente perseguição que veio sobre os judeus, morte violenta, sofrimento, um período terrível, em que aconteceu uma nova diáspora, que eles foram espalhados pelo mundo, que Jerusalém foi destruída, e uma comunidade foi para o Egito, foi para Alexandria, foi para muitos e muitos lugares, espalhados, perdidos. E o texto diz assim: vigie constantemente, em todo o tempo.
E em todo tempo ele diz assim: olha, pela manhã, à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo. Ou seja, em cada momento da vida. Não é tempo de deixar cair a guarda. Não é tempo de cochilar, mas é tempo de estar desperto. E estas recomendações, elas se encaixam no cotidiano de cada cristão, de cada pessoa. Estamos vivendo assim um tempo de espera, mas não espera passiva, não espera de braços cruzados, como quem assiste alguma coisa. Nós não somos assistentes, nós somos o povo de Deus. E o povo de Deus não é um povo de braços cruzados, é um povo que, se quiser uma figura para isso, é um povo que arregaça as mangas e se põe a trabalhar. Devemos desenvolver uma esperança ativa. Esperança, sim, o tempo todo. Agora, pois, diz Paulo, permanece a fé, a esperança e o amor. A esperança está aí. Mas essa esperança deve ser uma esperança ativa, que se manifesta por meio de ações concretas na existência, na vida, no cotidiano, no dia a dia, no fazer. Marcos recomenda: vigiem, estejam atentos e orem. A oração ativa e engajada deve ser a nossa forma de nós nos comunicarmos com nosso Deus. O que predominou para os cristãos é a orientação para a exortação e a perseverança. Está aqui no início do capítulo 13 de Marcos, vem essa orientação, exortação e perseverança. Mas mais adiante agora, aqui nesse texto, diz assim: e mais ainda, é tempo de estar de sobreaviso, de estarmos atentos, de estarmos vigilantes. É o tempo da espera que traz esse cumprimento de desafios para a igreja, desafios tremendos. Essa igreja que não é poupada de sofrimento, e no entanto será como um barco que se defronta com ondas tempestuosas nesse mar da vida. A comunidade é chamada a perseverar, nós somos chamados a perseverar. Irmãos, quantas vezes nós, e não somente a igreja, mas nós pessoalmente, quantas vezes nós nos sentimos fragilizados, quantas vezes nos sentimos desanimados, quantas vezes nos sentimos abatidos, quantas vezes nos sentimos com vontade de parar. É uma situação aqui, outra ali, é uma adversidade, é um problema que a gente não esperava, é aquela tempestade que chega de repente na nossa vida, e aí vem aquilo como um roldão, e aí vem aquelas muitas águas, e a gente se sente afogando, a gente se sente mergulhado, sem esperança, sem chance, sem coisa nenhuma. Às vezes é assim que nós nos sentimos. Mas é a comunidade, e eu e você particularmente, somos chamados aqui a perseverar. É preciso desvendar a realidade, é preciso perceber os fatos, é preciso conhecer a palavra do Evangelho, é preciso desidealizar a igreja para que seja capaz de enfrentar e encarar com realismo a sua missão. Há uma missão, e essa missão Deus deixou ela para nós. Estamos vivendo assim esse tempo dessas preocupações. Estamos vivendo um tempo muito difícil, seja no nosso país, seja no nosso estado, seja na nossa cidade. O quadro é um quadro de instabilidade, de dificuldade, de desânimo. Desânimo diante da ordem que está aí, social, política, econômica. O que faremos como igreja? Essa é a questão. A essência de Marcos 13 é a necessidade da pregação para denunciar o mal, denunciar a injustiça e anunciar que esse Senhor, a qualquer momento, Ele há de voltar. E Ele há de voltar para restaurar a ordem, restaurar o direito,
fazer prevalecer a justiça. Então, Marcos nos mostra que a comunidade tem pela frente um caminho semelhante a esse caminho de Jesus. Mas também Marcos nos avisa que não adianta ficar esperando os acontecimentos de braços cruzados. Devemos viver as nossas vidas, devemos andar, trabalhar, estudar, se divertir também e adorar a Deus. E buscar o Senhor em todo o tempo. Mas certos de que a vinda de Jesus Cristo se dará muito em breve. E quando ela acontecer, não vai ser um evento como qualquer outro. A Bíblia diz assim, não vai ser nem preciso ninguém avisar ninguém, porque todos verão. Assim como o relâmpago risca do ocidente ao ocidente os céus, assim será a vinda do Filho do Homem. Todos verão o Senhor voltando a essa casa. Portanto, meu amado, a palavra dessa noite é essa: vigie, cuide da sua vida. Você recebeu uma obrigação. Não faça as coisas mais penosas para a sua igreja. Então, hoje conversei com 3 pessoas. Você pode fazer isso? Ah, não, pastor, ano que vem eu não vou poder, vou descansar. E você pode fazer? Não, também não posso. E você também não posso. Não estou culpando essas pessoas. Mas se dissesse assim, eu não posso isso, mas se o senhor quiser me usar para aquilo, aí eu estou à disposição. Aí sim. Mas não posso nada. E a igreja, como vai ser? Como ela vai caminhar? Como vai andar? Como vamos fazer a obra? Como vamos cumprir a missão? Igreja não é lugar de descanso. É lugar de trabalho, porque esse trabalho não pertence a mim, nem a você. O trabalho é do Senhor Jesus Cristo. A obra é de Deus, essa obra é de Deus. A igreja é de Deus. Nós somos o povo de Deus. Então viva e trabalhe com alegria. Não deixe de ler a sua Bíblia, não deixe de orar, não deixe de vigiar. Mas a Bíblia, quando a gente lê, ela nos traz essa advertência e nos deixa uma mensagem: aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, não desista. Viva e trabalhe sabendo que o Senhor voltará. Que Ele nos abençoe. Amém.